Fala galera, estamos começando mais um Engimob Podcast. Eu me chamo Vinícius Ramos, sou corretor de imóveis e estou aqui do lado do meu amigo e querido sócio Jota Silvestre. Vamos começar mais um, Jota? E aí, Vinícius, vamos para mais um. Lembrando que fazemos parte da Remax Engimob, né? Que é Isso. a nossa imobiliária, onde presta todos os serviços para o ramo imobiliário, né? Financiamentos, regularizações, compra e venda, administração de locação. Temos também o recrutamento, né, Vinícius? Exatamente, a gente está recrutando novos corretores. Então, você que está assistindo aí, quiser fazer parte dessa equipe aí da maior imobiliária do mundo, pode mandar um comentário aí com a gente, chamar a gente no direct que a gente explica como que é esse processo, né? Exatamente. E aí, quando você vir para a gente vai poder estar lhe apresentando imóveis feitos por essa nossa convidada hoje, né? Exatamente, imóveis de primeiríssima. Exatamente. A nossa convidada é arquiteta e urbanista. Ela é especialista em design de interiores e edifícios inteligentes, né? E é uma grande empresária aqui em Porto Velho, né? Hoje nossa convidada é a Larissa Pires. Isso. Olá, boa noite, prazer. Estou muito feliz de estar aqui participando do Engimob Podcast, né? Meu primeiro podcast. E sim, me chamo Larissa Pires, né? Para quem não me conhece, sou arquiteta, já estou aqui em Porto Velho desde 2013 atuando, né? Porque me formei em Campinas, pela PUC Campinas. Então, desde que retornei em 2013, iniciei o trabalho aí de arquitetura, né? Sim, sim. Começando pequeno. Bacana. Normal. Normal, é bom. Quando a gente começa pequeno, a gente se torna grande, né? O objetivo sempre é esse daí, né? Mas assim, pra gente conhecer um pouco melhor, pra todo mundo que tá assistindo a gente conhecer quem que é a Larissa, né? Da onde você veio. Você nasceu por aqui mesmo? Sua família é daqui? Tem algum... são de alguma região do Brasil que vieram pra cá? Conta um pouco pra gente aí, desde o início aí da sua vida. Vamos lá. Eu sou nativa, né, de Porto Velho, Rondônia. A minha família também, no caso minha mãe, Tânia Terezinha, né, muitas pessoas conhecem, trabalhou aí, pioneira aí de muitos anos atrás, até completou 70 anos. Desejar parabéns para minha mãe. Parabéns. Eu estava lá no dia que ela recebeu umas flores. Parabéns, viu, dona Tânia? Muita saúde, muita paz. Justamente. Então, minha mãe é nativa daqui, já nasceu aqui. Meus avós, pais da minha mãe, vieram para... No caso, meu avô, para trabalhar na Estrada de Ferro. Nossa. Então, a minha avó tem descendência italiana e meu avô já é cearense. Então, por isso que a gente tem essa Aquela cor. mistura, né? Isso, a mistura, né? Nós somos mais morenos também. E meu pai já é paulista, veio para trabalhar na época em Ouro Preto do Oeste, quando estavam, né? Ali trabalhar foi convidado para trabalhar como secretário de obras. Então, a nossa família sempre teve muito nesse ramo de engenharia, né? Sim. E então eu cresci vendo meu pai, depois meus irmãos também se formaram como engenheiro civil. E a gente foi acabando que eu fui tomando gosto, né? A princípio eu queria ser médica, mas aí eu não tenho dom e vocação vendo sangue, eu me assusto demais. Justo, eu desmaio. E aí, o amor pela parte de arquitetura, minha mãe sempre gostou muito. Minha mãe, no caso, é assistente social, mas sempre trabalhou muito empreendendo. Ela é professora, né? Também. Isso, professora, e trabalhou muito empreendendo, né? Junto com meu pai nessa área parte comercial mais, né? Isso, nessa parte de execução de obras, assim, de decoração. Ela tem muito dom e acabou me incentivando. E aí eu decidi para o ramo de arquitetura para complementar algo que meus pais, né? Meu pai já fazia, que era engenharia. Então, na verdade, eu vim para agregar e eu fui estudar fora, né? Eu e meus irmãos, nós estudamos durante 8 anos fora. Arquitetos também? Meus irmãos são engenheiros. Isso, fizeram... Quantos irmãos são? São 2. Dois engenheiros? 2 engenheiros. O Rafael e o Rodrigo, Isso. né? Que hoje até tocam outros ramos também, né? Mas a gente foi estudar fora e quando eu me formei, né? Em 2012, me formei finalzinho de 2011, né? Que no caso a graduação em 2012. Aí eu fiquei mais um ano em São Paulo, que lá eu fazia curso técnico, eu fiz 2 cursos técnicos lá, de paisagismo, design de interiores. Quando retornei a Porto Velho, em 2013, eu iniciei trabalhando com arquitetura, mas quando a gente começa
nós somos muito pequenos, né? Sim. Começamos assim, fazendo projetos para familiares. Começa dos mais próximos, né? Que tem uma certa confiança, uma certa... Justo. Interiores, né? Justo. A arquitetura, a gente começa sempre assim, né? Sim. Fazendo projeto para familiares próximos. E aí a gente vai crescendo. E nesse mesmo ano eu montei a Parmégio, né? Que é o meu outro empreendimento, né? Que Como já surgiu essa ideia? Então, na época meu pai fazia obra no shopping, Certo. né? Foi quando foi a ampliação do shopping. Uhum. E aí, verdade. né, nessa época estava acontecendo a ampliação e eu frequentava ali a obra e eu decidi ir lá falar no setor comercial. E eles sugeriram, olha, por que você não pega uma franquia? E na época, a franquia que eu peguei, que é a Parmégio, ela é de Campinas. E eu morava em Campinas e nunca tinha visto... É brasileira, então ela? ela é Legal. brasileira. Eu nunca tinha visto ela lá. Uhum. E eu falei, poxa, vou topar. E topei empreender nessa área, que até para a minha profissão, no caso de arquitetura, eu fiquei até 1 ano, ou quase 2 anos, sem praticamente conseguir trabalhar na área de arquitetura, porque realmente a área de gastronomia ela é muito mais trabalhosa, Sim, demanda muito muita tempo, energia, né? Uhum. bastante energia. Ainda mais quando a gente não é do ramo, não tem muita experiência. Até aprender então, tudo e fazer tudo rodar. Justamente. Então eu tive que. Eu apanhei bastante, né? A gente apanhou A gente bastante. sabe, a gente tem a franquia também. Justo. Então, e aí depois que entrou nos trilhos, eu realmente voltei a mexer com os meus projetos. Então, continuei a trabalhar com projetos residenciais. Eu sempre trabalhei muito no início da minha carreira com projetos de interiores. Eu fazia muito projeto de interiores, até mais do que projetos arquitetônicos. Sim. E isso tudo foi uma evolução. Então, eu fui fazendo projeto de interiores e um cliente que indica o outro, porque naquela época as redes sociais não eram tão utilizadas como hoje. Um pouco mais discretas, né? Justo, era muito mais discreta naquela época, o uso era mais de Facebook, né, do que tanto de Instagram. E aí, ao longo, a gente foi crescendo, o escritório foi crescendo, fui contratando mais gente para a gente poder desenvolver mais trabalhos. Fomos fazendo alguns trabalhos de comerciais, né? Então, o primeiro projeto que eu fiz quando voltei para morar em Porto Velho foi a Escola Peixinho Feliz, né? Que a gente fez tanto a escola como a ampliação da escola na época. Executaram também. Não executamos, fizemos só a parte de projeto, né? Até porque eu trabalho muito independente da área da construção da minha família, né? Ah, sim. Porque meu pai trabalhava muito em obras públicas. E vale até te questionar, não sei, mas você falou que seus avós trabalharam na Estrada de Ferro e vocês também fizeram a reforma agora, né? Participaram da reforma? Sim, sim. O meu pai, a construtora dele, né, fez toda a revitalização. Na verdade, a primeira revitalização que foi feita e depois, novamente, quando foi refeito, né? Legal. E foi ampliado também a revitalização. Eu participei, indo na obra, observando, né? Porque é muito bacana a reforma, porque é tombado, né? É reviver algo, né? Isso. Então, tem muitas regras que têm que ser seguidas, né? Quer que eu dê uma paradinha? É gasgado aí. Vou dar- aí. Vou segurar. Anota um minuto aí. Não, vamos, continua. Corta. Continua. Não, então, aí a Estrada de Ferro, então a revitalização foi feita, né? Meu pai tem aí uma experiência de obras públicas muito grande, mas eu, como arquiteta mesmo, eu não entrei nesse segmento, né? Porque quando a empresa do meu pai faz obras, ele já vem de projetos prontos, né? Ele só executa obras, por exemplo, que já vem com projeto, até porque são obras maiores, obras... Então, eu sempre comecei... A minha trajetória foi sozinha mesmo. Foi uma trajetória sem praticamente depender dos meus pais. Isso foi muito bom para mim, porque comecei muito pequena, né? Fazendo projetos muito pequenininhos. E aí, ao longo dos anos, a gente foi evoluindo as indicações, os projetos, o conhecimento, porque a gente sai muito cru da faculdade, né? Por mais que a gente trabalhe. Imagino que todo profissional, né, que quando sai da faculdade sabe como é a dificuldade de, né, tá na realidade mesmo. Alguns nem conseguem, né, se manter na profissão. Justamente. Mas eu acho que tudo é questão de perseverança, de fazer o que gosta. A arquitetura, para mim, sempre foi uma paixão. Eu realmente faço porque eu amo mesmo. Eu nunca abri mão. E veio muito de berço também, né? Você vê todo esse movimento aí da família, né? Sim.
Seus irmãos são mais velhos? São mais velhos. São E um eles- ano mais velho. Um é 2 anos e o outro 1 ano. Eles estão também no ramo de construção ainda? Hoje, sim. O Rafael, no caso, que é meu irmão do meio, ele trabalha com a indústria, né? Ele foi mais para a área da indústria, então ele produz blocos, né? Pisos, que ele trabalha lá no setor industrial, Certo. realmente lá na BR, onde ele tem a Premonorte, que é uma indústria que trabalha com pré-moldados, né? Legal. É tipo os irmãos que a gente chamou aqui também, os Canizares, né? Que um é arquiteto e o outro é E o outro é engenheiro. engenheiro, isso, Sim. exatamente. Que estão fazendo Já Louvre, teve né, uma obra de família de vocês, assim? onde todo Olha, mundo botou um dedinho. Na verdade, na minha família, como o meu pai trabalha mais com obras públicas, eu acabo não interferindo muito. Justamente porque isso vem de É outro nicho, né? nicho. É outro nicho. E no caso, por exemplo, do meu irmão da Premonorte, ele vende muito para também grandes empresas. Então, ele vendeu para o Açaí, Entendi. ele vendeu para o shopping, o piso do shopping. É outro nicho também, que acaba que eu não entro nesses Sim. nichos, né? O meu nicho realmente ele é o nicho mais particular. Eles são os meus clientes, normalmente são clientes ou residenciais ou comerciais de pequeno porte, ali pequeno a médio porte. Então é nessa área que eu entrei muito, que é o meu nicho hoje. Vocês têm o Antunes. O Antunes foi quase todo mundo, né? Que você fez o Isso. projeto arquitetônico. Justo. A gente, em parceria com o Rodrigo, né, que é o meu irmão, que é um engenheiro, a gente fez ali o projeto do Antunes, que no caso eu fiz o projeto arquitetônico, e ele soltou os projetos complementares, junto com outros profissionais também da área de engenharia, né? E aí, sim, meu pai, no caso, né, junto com a construtora, executou. Esse realmente foi. É porque, assim, a gente, ao longo do tempo, a gente vai fazendo tantos projetos, Sim. eu vou me esquecendo um pouco dos Exato, projetos que a sim, gente sim, faz. normal. Principalmente os comerciais, porque a gente faz e depois esquece, né? Exatamente. Então, Inclusive, pessoal, tá à venda, tá, gente? Nós da Remax Móveis estamos comercializando. Quem tiver Temos curiosidade, unidades só lá. chamar. justo, Boas é unidades. a casa do Ecoville mesmo, né? Casa do Essa temos casa uma que casa- foi construída agora, né? No caso, nós fizemos o projeto. A minha mãe tinha o lote, então nós fizemos o meu escritório fez o projeto e quem executou foi a empresa do meu pai, no caso, a Hidronorte Viu? Em construiu. família. Justo. A gente acha que não Vou tem. cutucar aí, né? Bota, não é só um dedinho, não, bota uns 5 dentro, assim, né? Juro, é porque a gente vai esquecendo. Sim. Mas no Ecoville mesmo, eu fiz bastante projetos lá. Hoje a gente tem mais de 15 projetos que a gente já fez lá. Casas de venda, nós fizemos várias. Então, eu fiz para várias construtoras, né? Não só a empresa do meu pai, eu fiz vários trabalhos Clientes, né? para clientes. A gente trabalhou bastante com a Exact Engenharia, nós trabalhamos ali com a Brascom, várias empresas que nos contratavam para fazer projetos comerciais, justamente porque eu empreendi nessa área também e projetei e construí casas minhas mesmo no Ecoville para venda, né, com parcerias. E aí, esse know-how da obra que faz diferença, né? É o famoso entender o macete do negócio, né? Justo. Sabe como que é o beabá. Eles Justo. construíram exatamente na hora do Ecoville, sabe? Na hora que lançaram. Deu- Eles... Justo. E ali, no caso, no Ecoville, a maioria das casas, né, houve uma mudança um pouco dos hábitos, né, até com a questão da pandemia, que no início os clientes queriam muito casas de 2 pavimentos, e após pandemia isso mudou um pouquinho o ciclo. As pessoas passaram a querer mais casas mais térreas, casas... Eu lembro, assim, casas- que quando foi essa virada, assim, do pessoal... Justo. Mas e casa térrea? Você não tem pra me mostrar, não? Falei, olha, no momento eu só tô tendo sobrado. Exatamente. E tinha também a questão também que o pessoal já não queria mais piscina em casa porque tinha no condomínio e acabou voltando, né? A piscina Justo. dentro da casa. Uma né? das primeiras casas térreas que tinha era aquela do lado direito, logo entrando ali. Sei. Uma branca, né? Que é 2 terrenos, né? São bem mais de grande. 1.000 metros de terrenos ali, bem grande. Justo. Era uma das primeiras casas que tinha terras ali. Daí, quando a gente ia para essas casas, o ticket subia um pouquinho mais, né? Então, É que justamente foi ali as pessoas, né, pós-pandemia, elas começaram realmente a observar que elas precisavam de qualidade de vida.
Então, procurar ambientes mais agradáveis, melhor projetados, porque hoje em dia você viver dentro de um espaço muda muito a sua qualidade de vida, dependendo de como é esse espaço. Então, se Como você que ele é vive, aproveitado ali, se você né? vive em um espaço com má ventilação, mal iluminado, isso tudo gera na pessoa efeitos que vão atingir a saúde dela. Sim. Então, quando a gente fala em projetos, a gente está lidando não só com o sonho, mas a gente está lidando com a saúde mental. Não é só aquela beleza de mostrar o negócio bonitinho, né? Arrumadinho, Não. tem todo Pensar nos filhos, pensamento. né? Sim, a gente trata ali a questão bioclimática, a gente tem que trabalhar com a questão bioclimática, a gente vive numa zona bioclimática Sim, muito quente, a gente muito. vive ali numa zona 8, né, que é a gente tem que trabalhar aberturas, muita questão de aberturas dentro das residências, a questão de ventilação, a gente tem os ventos predominantes, a gente tem que pensar na insolação, como é que está chegando o sol. A gente tem aqui o nosso sol é muito quente, nossa Onde bate tarde. da manhã, onde bate da tarde. Sim, o nosso sol da tarde é bem quente. Então, na hora que a gente projeta, isso tudo tem que ser levado em conta. Sim. Então, projetar hoje não é. Eu atendo muitos clientes que não queriam ter o curso, né? Durante muitos anos, às vezes, o profissional arquiteto, ele era tido como um luxo, né? Um Sim, profissional de luxo. E hoje as pessoas já mudaram esse Questão conceito. de necessidade É, porque, agora, né? Até para aproveitar um terreno. E as pessoas pararam de querer isso daí, não ter falar, luxo não, é necessidade. Justo. Pelo aquele mestre de obra, que, eu sei fazer. Não, pode deixar, que vou ter um pedreiro bom ali, entendeu? São pessoas que têm o seu valor dentro da obra, mas que não podem abranger tudo igual esses pensamentos, né? Justamente. De pensar em um todo ali para o imóvel, apenas não a execução. Justo. No caso, o uso do profissional, né, do arquiteto, se tornou muito essencial. Até muitos engenheiros também antigamente projetavam mais. Sim. E hoje em dia até preferem o uso do profissional, do arquiteto, porque cada um tem um conhecimento numa área, né? Sim. Senão seria uma mesma profissão. Não precisaria ter duas profissões diferentes. Né? E existe até uma interação legal agora entre engenheiro e Sim, arquiteto. muito. Né? Na verdade, os arquitetos e engenheiros nós somos parceiros, né? Sim, Nós tem que somos ser. complemento um do outro. Então, um agrega o conhecimento do outro, porque às vezes o engenheiro tem um conhecimento que ele passa para o arquiteto e o arquiteto também gera Complementa conhecimento. um ao outro, né? Justo. E eu acho que nós temos que ser sempre humildes para a gente aceitar críticas, sugestões, Sim, né? faz parte do crescimento, né? Justo, principalmente quando vem ali de pessoas que já estão muito mais tempo no ramo, que já têm mais conhecimento. E eu, na minha trajetória, o fato de eu construir, né, entrar nessa área de construção, porque às vezes tem muitos profissionais que projetam, mas não entram na área de executar. Executar é onde a gente realmente verifica o que dá certo e o que dá errado. Exatamente. Né? A gente vai percebendo que tem coisa que é muito bonita no projeto, no papel, mas nem sempre é muito funcional. Justamente. Na hora que vai executar a laje balançando ali, em balanço, né? Todo pedreiro fala que a pessoa é doida, né? Mas quantas casas que a gente não já viu isso daí por aí, né? Justamente. Então, é por conta do profissional capacitado que está ali assegurando que aquilo vai ocorrer bem, né? Vai dar certo. Certeza. Com certeza o trabalho tem que estar em conjunto, né? Entre os profissionais. E, no caso, então, quando a gente ali, por exemplo, está projetando, principalmente, por exemplo, quando o cliente é nosso cliente de ramo de imobiliária, né, ou engenharia, que justamente foca nessa área de imobiliária, eles tendem a querer plantas que sejam mais universais, Sim, que possam abranger agradem mais pessoas. Então, hoje, quando eu trabalhei muito, né, em vários projetos para clientes de venda, que me contratavam porque queriam construir para venda, então eu já desenvolvi um projeto que eu sei que é um público, né, um nicho que a gente projeta. Normalmente uma família tem pelo menos, né, precisamos de 3 suítes. Larissa, você é mãe, né? Sou mãe. E isso te ajuda na hora de projetar, por exemplo, pensando no filho? Hoje sim. Hoje sim. Eu já projetei, na época que eu não tinha filho, projetava, por exemplo, às vezes alguma coisa com vidro,
para uma cliente, e aí ela me falava, Larissa, você não tem filho, você não sabe, não pode. Deus Não me pode, livre, né? Essas crianças pisam em tudo, elas sobem em cima da mesa. E eu falava, sério? Não, não acredito Não é nisso. possível, né? E aí hoje realmente eu vejo, meu Deus, não dá. Então, claro, com certeza a experiência de vida, né, Sim. a evolução que a gente vai tendo ao longo dos anos, tudo vai agregando na nossa profissão. sim. E toda essa experiência aí se resume em muito estudo, né? Você formou em Campinas, né? Sim. Quanto tempo em Campinas você ficou lá estudando? Você estagiou lá? Teve alguma empresa que, tipo, você aprendeu bastante, né? Que vale a pena Sim. ressaltar? Sim, quando eu morava, antes de eu me formar, eu já iniciei estagiando, né? Uhum. Eu estagiava num escritório de arquitetura, onde eu aprendi muita, muita coisa e que eu trouxe para Porto Velho quando eu vim. Sim. Eu trabalhava muito na área de projetos arquitetônicos, né? Então, eu trabalhava num escritório muito bacana lá, até do Dreyson Santini, que eu sou super fã até hoje, um grande profissional, artista plástico. Andrei? Dreyson Santini. Dreyson Santini. Muito bom profissional, assim, de alto padrão. Atendia, assim, casas em grandes condomínios, Alphaville, né? Lá em Campinas e até outras cidades ali próximas. Uhum. Então, após eu me formar, eu continuei trabalhando com ele. Até trabalhava, a princípio, né? Eu não queria receber nada, eu queria aprender. E depois ele me contratou. E até quando eu me formei, que eu vim embora, ele até me ofereceu para ficar com ele, mais, né? uhum. Para entrar na área de design de interiores junto do escritório, que não tinha, né? Na época, mas aí eu falei que A água de Rondônia é forte. E assim, você queria um momento de um espaço seu também, acredito, né? Um crescimento pessoal, né? Poderia ter ficado lá. Vamos dizer que lá tem uma gama profissional vasta, né? Sim. De muito campo para ser explorado. Justamente, o que eu pensava é que eu sei que Rondônia tem muita oportunidade. Sim. Então, eu sabia que aqui eu poderia ter oportunidades de crescer, né? De ganhar mais nome, ter mais ênfase, né? A gente poder aí... E hoje é o que eu faço. Eu gosto muito de passar conhecimento. Eu dei aula, né? Trabalhei como professora na finca durante... No curso de arquitetura? No curso de arquitetura, Legal. então ministrei algumas matérias lá, que foi muito bacana. Só que realmente legal. fica muito puxado, né? É, Muito puxado, porque então... preparar a aula deve Preparar ser... a aula, ter que, né, fazer prova, corrigir Corrigir trabalho. Então, prova. justamente. E aí eu acabei realmente, né, deixando um pouquinho de lado para que pudesse, até porque montei outros empreendimentos, né? Então, realmente eu tive que dar prioridades, Sim, né? sim. Prioridades pro que eu fazia. E a arquitetura sempre foi a minha paixão, e até hoje é a minha paixão. Eu faço realmente porque amo. Você falou para nós que foi fazer curso fora também, né? Como é que foi? Foi na Sim. Itália que você foi? Isso. Para quem é arquiteto, né, a gente tem ali a Feira de Milão, que todo mundo ama, né, de móveis. Então, fui 2 vezes a Milão para fazer 2 cursos, né? Então, sempre que eu ia a Milão, eu aproveitava tanto para visitar a feira como para fazer cursos. E aí eu fiz o curso que eu fiz era no Instituto Marangoni, que ele até tem várias unidades no mundo, né? Tem no Rio de Janeiro, ele tem unidade em Miami, Milão, e foi uma experiência incrível. Foi assim, as aulas eram ministradas em inglês, então eu tenho conhecimento ali, a gente consegue entender. A gente até preferiu do que em italiano, que italiano é mais Deve difícil. ser mais difícil, né? Era mais Com difícil para a certeza. gente entender, mas foi muito bacana. Nós fomos com uma turma que juntava do Brasil inteiro. Foi muita troca de experiência. Tudo na nossa vida é network, né? Sim. Então, o network é muito Isso importante em qualquer área que você esteja. E isso para nós aqui, que estamos numa região de muita oportunidade, né? Que ainda nos falta muito, ter um profissional aqui que foi buscar um conhecimento desse fora para trazer para o mercado de cá É valioso. muito valioso. Né? Sim. E assim... Porque, tipo assim, as tendências que você pega lá, né? Tudo de primeiro mundo, né?
e trazer isso para o mercado de Porto Velho, para a região norte, E isso que eu queria saber, o que você aprendeu lá, você conseguiu aplicar aqui? Porque, assim, é uma arquitetura que eu acredito que seja diferente, né? Eu acredito que em questões de arquitetônicas, a gente está começando agora a evoluir, né? Se modernizar, né? E você conseguiu aplicar alguma coisa diferente, assim, que você aprendeu lá? Sim, sim. Quando a gente, principalmente na Feira de Milão, a gente vê muito na parte do design, né? uhum, A gente não entra tanto na área da arquitetura, mas o design, ele tá no mobiliário até a uma, né? Que é quando a gente fala numa peça de design, de decoração, só que isso a gente pode remeter para uma arquitetura também. sim, Então, formas, né? Cada ano, né? As feiras vão se atualizando e vão trazendo formas diferentes, estilos, cores, né? Estampas, texturas. Então, cada feira ela vai trazendo tendências novas. E hoje a gente traz muito, sim, as tendências para. Hoje, muito tendência é essa questão da terra, da natureza, a questão O verde, né? a biofilia é justamente o uso da natureza. Sim. E a gente traz isso para a arquitetura, tanto residencial como comercial. Quando a gente fala ali de biofilia, a gente fala natureza, a gente vai englobar o quê? Revestimentos. Os revestimentos hoje imitam o quê? Pedra, imitam Madeira. mármores, madeira. Isso tudo vem da natureza. A gente tem o uso das vegetações. Hoje em dia você encontra revestimentos aí imitando flores, papel de paredes. Então, antigamente se usava até. Hoje em dia, o revestimento ele se tornou uma grande tendência, né? Ali, peças de grandes formatos. Você sim. tem aí porcelanatos aí de 3,20 metros Tanto que se de diz que é a parte comprimento. mais cara de uma obra, né? um Justo, acabamento. os acabamentos, os metais, né? As linhas de metais, as cubas, as bacias sanitárias. Hoje em dia você encontra de todas as cores. E justamente é isso. Todos os materiais também, né? Porcelanato, mármore. Justo, você tem as pedras sintéticas, né? Então, você tem aí. Hoje em dia você tem os quartzos, né? Que são que você vai ter de várias marcas, Silestone, Diamond Stone. Aí você tem pedras ultras compactas, Jadecton. Enfim, a gente tem uma gama muito intensa, mas a tendência que muito se traz hoje também é a questão da neuroarquitetura, porque quando a gente fala na neuroarquitetura, a gente traz as memórias, então muita tendência das pessoas migrarem para casas, migrarem para esses espaços onde eles possam ter um ambiente funcional, ter uma área de lazer, ter um espaço onde eles remetem a memórias. Então, na decoração e no mobiliário, por exemplo, o que se voltou muito, vidros canelados. Isso é uma tendência. Vidros imitando telinha, né? Veio como uma tendência, as cores trazendo as questões da natureza, terra, água, fogo, textura. Iluminação algo mais quente, né? Mais leve, né? Sim, a iluminação veio muito forte agora, a leva dos perfis, né? Então, são frisos, pequenos rasgos, tudo de LED. Tem algum motivo de, por exemplo, estão usando muito no banheiro as cores mais calmas? Tem algum motivo de ter por que as pessoas estão escolhendo tanto isso? Então, é justamente por causa do bem-estar. Quando as pessoas hoje procuram chegar na sua casa, elas querem um ambiente o quê? Tranquilo. De Elas paz, querem, né? elas querem paz, elas querem ficar num ambiente confortável. Imagine você entrar no seu quarto e seu quarto ser todo vermelho, o estresse, o nível. Uma luz Ou então uma doendo luz os branca, justamente, uma luz muito branca. Por isso que a neuroarquitetura justamente trabalha com isso. Ela trabalha justamente com a sua mente. Então, se você tiver num ambiente altamente estressante, luz muito clara, som muito forte, ruído, ou cores muito intensas. Cores de parede também influencia? Sim, sim. É As mesmo? cores, elas influenciam muito. A gente tem cores quentes, cores frias, né? Sim. Por isso que tem um reality show aí da Globo que na edição passada eles misturaram muitas cores que era para Aumentar o irritar. nível do estresse. Justo. Mas Que é onda, hein? justamente É isso. mesmo? No caso, isso tudo vem ali da questão do brand, do marketing, né? É feito para isso mesmo. É para estimular
a gente sabe que qualquer ambiente tem o poder de estimular sensações em A nós. parte comercial tem muito disso, né? Tipo assim, Muito. o hospital geralmente é um tom verde, mais claro, né? Justamente. Um restaurante tem um tom mais avermelhado, mais escuro, mais predominante. Justo. Tudo é pensado. Num projeto, tudo E tem o que cliente ser te imaginado. passa isso. Eu quero algo mais tranquilo. Eu Sim, quero algo mais animado por conta dos meus filhos. sim. Um cliente, normalmente, ele vai falar qual que é o estilo dele, né? Do que ele gosta. E nós que somos profissionais, vamos trazer os significados. E Sim. claro que cada cliente vai aderir ou não de acordo com sua personalidade. Faz um trabalho de psicologia ali antes, né? Justamente, Toda uma justamente. entrevista, né? Cara, legal. Justo. Então, hoje, assim, na hora que a gente projeta, a gente tem que saber que a gente está lidando com as emoções dos clientes. Então, tem que tomar muito cuidado para você não gerar, não fazer um projeto mal feito, que no qual o seu cliente vai ficar num ambiente, por exemplo, imagine você faz uma casa e a casa é toda quente, insuportável. Como é que o cliente vai ficar dentro? Morrendo de aflição ali. Morrendo de pagar energia, né? Justamente. Tem a questão da fotovoltaica, né? A energia solar, que hoje em dia também é uma tendência, não tem como voltar atrás. Que isso é extremamente importante. Super. E também tem a questão de posicionamento das placas, né? Que hoje a gente sabe que é o melhor posicionamento para o norte. Então, a questão até de como se projetar itens que possam ser feitas manutenções, Até isso mesmo tudo tem que ser o pensado. formato do telhado, né? Como que vai ser, para onde vai ser virado, né? Justo. Posicionamento justamente já visando a uma instalação de placas, né? Sim. Muito interessante, muito interessante. Legal isso. E aí, assim, você falou dali da parte de edifícios inteligentes, né? Para quem está acompanhando a gente aí, que está entrando agora, a gente tem alguns novos corretores acompanhando a gente. Tipo assim, edifício inteligente, como que seria isso daí? Seria um autoatendimento ali para todos, um Alexa? O que seria para nós isso Então, aí? justamente isso. Quando a gente fala de edifício inteligente, a gente vai trazer vários elementos. A questão da bioclimática, né? Então, a bioclimática vai entrar aí na questão dos tipos de como melhorar essa questão de insolação do edifício, por exemplo, brises, né? Fachadas ventiladas. Aí a gente tem aí na parte de né? Hidrossanitário, a questão dos sistemas de aquecimento, de energia, né? Então, tanto na parte de elétrica, a gente tem as fotovoltaicas, na parte de automação dos edifícios, né? Edifícios, ou que seja de hidrossanitária, por exemplo, você ter bombeamento automático, no caso que, sabe que vai chover hoje, desativa, né? Entendi. Que entra até para a área dos jardins, para irrigação. Para irrigação. Então, assim, toda a automação que, no caso, a questão de ar-condicionados, vai ligar a tal hora, vai desligar. As luzes, né? A criação de cenas. A automação hoje também é uma tendência que não tem como voltar até atrás. Cortina agora, tudo está automatizado, né? Tudo. Você pode programar a questão de... muito desses equipamentos, né? Hoje em dia são automatizáveis. E é uma tendência que eu acredito que não volta mais. Nós estamos voltados para uma tendência de sustentabilidade, né? Justamente. De ser sustentável, de ter ambientes sustentáveis, né? Ambientes que precisam estar bem iluminados para não precisar de uma iluminação ligada, uma elétrica ligada, né? Justamente. Então, é bacana demais isso daí, esse desenvolvimento que a gente vai tendo, né? Isso. Quando a casa é bem projetada, você justamente não precisa ter, às vezes, esse uso exagerado da energia. Então, isso gera economia, isso gera bem-estar. Você ter um ambiente iluminado te dá vida, né? Você se sente bem. Que nem, às vezes, o cliente chega, vê o pé direito lá duplo, fala assim, meu Deus, uma central de ar para gelar isso aqui. E às vezes é o contrário, né? Ela consegue até gelar mais rápido, né? Dependendo da posição da central, né? Ela consegue distribuir bem a... Na verdade, a questão de ter um pé direito duplo também se tornou um pouco uma tendência, mas entrou dentro dessa tendência moderna, né? Dessa mas arquitetura moderna. Mas isso é de estilo e não a questão de ventilação. Se você tiver uma janela superior, alta, vai ser ótimo, porque no caso o ar quente ele sempre sobe. Sim. Então você tem que criar ventilação cruzada. E essa ventilação tem que ser para um ambiente que não seja, às vezes, a porta de entrada, porque senão você sempre tem que deixar ela aberta, para que esse vento entre e saia. Então, aqui na nossa região, né, na nossa zona que a gente mora, é uma zona que é obrigatório
É quase obrigatório. Porque realmente a gente tem muito calor, é muito quente. Então, a ventilação cruzada, né, que a gente comentou, ela é extremamente importante. Se projetar grandes aberturas também é importante. Proteger e sombrear as nossas aberturas é muito mais importante ainda. Porque, no caso, a gente sabe a diferença de você ter uma abertura aqui onde o sol infiltra direto e você ter uma abertura onde você tem uma projeção e esse sol não penetra direto. Isso muda muito a sensação térmica dentro do ambiente. Conforto térmico, questão de acústica, né? A acústica também é outro item extremamente importante que tem que ser trabalhado. Aqui na nossa região é pouquíssimo ainda trabalhado essa área. Então, a gente tem ali, às vezes, ambientes com ruídos muito altos. E isso também influencia na nossa saúde. Sim. São muitos detalhes. São muitos detalhes que parecem que não fazem a diferença, mas... Mas que as pessoas estão cada vez mais enxergando isso daí, Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Como é que está sendo a aceitação dos clientes? Eu vi que muitas dessas coisas você conseguiu aplicar no Ecoville e isso até mostrou visível que é possível fazer de uma forma não tão cara, né, para o restante da cidade, né? Justamente. Esse conhecimento que a gente tem, claro, através de estudos que a gente está sempre se atualizando. Eu mesmo agora em fevereiro já inicio outra pós-graduação no caso, neuroarquitetura, que é super importante. Então, a gente tem que estar sempre buscando se atualizar, né? Obter conhecimento, e esse conhecimento a gente passa para o nosso cliente, para que ele sim decida se quer ou não, porque a gente sabe que quando a gente fala em sustentabilidade hoje ainda é algo caro, porque muitas vezes o cliente tem a consciência, mas ele fala, não, eu não vou fazer isso porque isso me custa, porque às vezes o investimento é alto. Ele não entende que é longo prazo, né? Justamente. Ele vê só o boleto que ele vai pagar ali na hora, né? Justamente. E aí isso ao longo dos anos vai trazer benefícios para ele que vai fazer ele economizar. Justamente. Né? Só que daí é a situação, né, do imediatismo, né? Você vê aquilo ali e fala, não vou querer porque o orçamento geralmente de obra é bem, né, quero isso, mas não dá, aí a flexibilização de material e tudo mais. Justamente. Isso hoje é algo que eu faço muito com os nossos clientes, de passar para ele essa questão da relação custo-benefício. Às vezes ele não quer, né, gastar, mas a gente consegue trazer para ele que a qualidade também tem que ser pesada nessa hora, né? Sim. Porque muitas vezes numa reforma, que seja, às vezes o cliente acaba gastando mais porque ele comprou um piso de má qualidade, que às vezes ele poderia ter gastado um pouquinho mais e teria um piso que só na hora de cortar ele não teria tanta perca. Então, o cliente em si, às vezes ele não observa, ele não consegue entender isso, mas nós profissionais sabemos, até porque a gente visita indústrias, grandes indústrias, né? Então a gente consegue ver o processo fabril, consegue ver como é que é feita a produção e sabe falar para o cliente o que tem um custo-benefício bom, o que é uma produção bem feita, o que não é. Né? A gente sabe que um objeto pode ser feito de diversas formas. Então, e o investimento que é colocado nele também Então, se você também pegar... varia, né? Varia demais. Não tem como você querer comparar um produto, por exemplo, porcelanato. Porcelanato existem vários, mas de uma indústria e de outra indústria e falar que é o mesmo produto. Não, porque a forma de fabricação é diferente. Exatamente. A matéria-prima é diferente. E isso tudo é o que a gente tenta explicar. E claro que a decisão final sempre é do nosso cliente, desde que ele esteja Mas você deixou ciente, claro, né? Exatamente. Justo, desde que ele esteja hoje ciente. As marcas de ponta de porcelanato, qual que seria? Tipo, Porto Belo? Quais marcas que hoje em dia você tem muitas marcas, né, de alta qualidade aí, Porto Belo, Portinari, Ceusa, você tem Bianco Grace, você tem muitas marcas, né? Sim. Existem muitas marcas no mercado de grandes qualidades. Claro que, para mim, Porto Belo e Portinari são as melhores. Até porque hoje elas já foram comprando outras indústrias, né? Então, a Portinari comprou Ceusa. E aí elas vão ficando maiores. A Roca, né? A gente tem a Roca também, que é uma grande indústria. Roca em Cepa. São muitas empresas. Entendi. E assim, Larissa, você falou da acústica. Por exemplo, aqui pra gente arrumar uma acústica, a gente teve que colocar cortinas. Colocou uma cortina. Mas como é que você coloca a cortina na galera? Não, Bota a cortina na casa inteira.
Não, existem muitas formas de trabalhar a acústica, né? Uhum. A acústica, a gente consegue trabalhar desde o piso, as paredes, como o teto. Uhum. Então, a gente tem ali os tetos que são feitos, né? Ali os forros minerais, os tetos acústicos, existem várias marcas, né? E aqui em Porto Velho hoje tem fornecedores já que atendem. De isopor, por exemplo? Eles não são feitos de isopor, né? Eles são polímeros. Eles são feitos de materiais sintéticos mesmo. E existem vários tipos de forro acústico de acordo com a sua necessidade, porque tem forros acústicos que eles refletem e tem forros que só absorvem. Então, depende do que você quer, você pode só absorver o som e aí você tira o eco, Sim. ou você pode gerar absorção e reverberação. Então, esse som sobe, algum some e o outro desce. E você melhora a acústica no ambiente. O gesso, ele ajuda em alguma coisa? O gesso ajuda, né? Mas ele não é um forro acústico, né? Então, Ele é mais de... ele Estético, né? ajuda, Estético, né? né? Ele ajuda na parte de acústica, mas assim, ele não é um forro acústico. Então, dá para melhorar, dá para colocar lã de rocha, né? Dentro do forro. Muita gente faz isso. Dentro das paredes de drywall também dá para colocar lã. Existem já paredes de drywall que são duplas, ou seja, ela gera ali uma camada que já te melhora a questão acústica, térmica. Então, tem várias soluções. Hoje tem muita solução no mercado, sempre que a gente vai trabalhar com algo que entre nesse âmbito, né? A gente busca conhecimento, busca a melhor solução para que os nossos clientes fiquem satisfeitos. Até porque um projeto comercial, que normalmente é onde usa esses itens, a gente sabe que quando o cliente contrata um projeto, ele vai ter um retorno muito maior. Uhum. Então, na verdade, ele é um investimento. A gente sempre tenta passar para o nosso cliente que quando ele contrata um projeto comercial, aquele projeto vai se tornar, ele vai conseguir ter um faturamento muito maior do que ele teria sem um projeto. Sim. Então, a gente tenta que ele tome consciência de que é importante fazer Não vai um bom ter projeto. correções, né? Que às vezes você prevê isso, né? Sim, e só do ambiente ser bem projetado, Exatamente. né? A questão visual, tudo, faz com que as pessoas voltem, né? Usem nas redes sociais, né? Tornem o espaço mais instagramável, enfim, isso gera marketing, Sim, claro. né? Porque o marketing está relacionado também, né? Exatamente tudo. E assim, no nicho que você trabalha, que é o alto padrão, essas pessoas não sabem o quão benefício é ter um profissional ali como arquiteto, um engenheiro, um bom mestre de obra, né, um bom pedreiro, um bom pintor, um bom jardineiro. Então fica mais fácil aí da gente conseguir implantar essas ideias, né? São pessoas que têm vamos dizer, um poder intelectual um pouco maior para conseguir entender essas soluções benéficas que dão para o futuro. Sim, com certeza. Hoje, até, Vinícius, a gente atende todos os perfis de público. Eu sempre atendi qualquer perfil de público. Eu não seleciono só o meu perfil, o perfil que eu vou atender. Hoje, claro, sim, eu tenho um público-alvo, né, Sim. que eu trabalho, que é ali realmente um público ali, tanto de um comercial como residencial, ali de médio porte, né, mas eu atendo desde residências mais simples, até porque o nosso trabalho é esse. E se a pessoa contrata, né? E eu dou muito valor quando a pessoa realmente não tem tanta condição e faz questão de contratar um profissional, porque ela entende a importância, Sim. né? Do que só, claro, que as grandes pessoas que já têm esse conhecimento, né? Que são mais desenvolvidas intelectualmente, ou seja, sabem realmente a diferença de você contratar um profissional ou não, porque a gente atende muito cliente que fazem reformas e às vezes gastam o dobro porque não tinham profissionais, né? E saem mexendo, fazendo coisa errada. No fim, se ele tivesse contratado um profissional, tinha uma economia. Na verdade, a gente gera economia. O cliente tem que entender que o profissional, o arquiteto, vai gerar uma economia e vai dar poder de visibilidade, se for um projeto comercial, e de faturamento para ele, ou seja, ele vai faturar mais, né? Então, é importante. Sim, por exemplo, eu já recebi projetos seu de escritórios de advocacia, dentista, né? Tem todo um preparo também nesses projetos, por exemplo, Sim. o escritório de advocacia, geralmente o cliente às vezes pode chegar lá estressado, então tu pensa nisso também, em acalmar ele? Sim, a gente já fez bastante projeto de advocacia, a gente faz bastante no nosso escritório e cada escritório ele realmente é projetado
personalizado para o cliente, normalmente em escritórios de advocacia, a gente projeta assim salas de reuniões, né, a sala, a recepção, então todos os ambientes, a sala onde vão ficar os estagiários, por exemplo, de advocacia, a sala do próprio advogado, onde ele tem ali uma área mais intimista, além da mesa de trabalho, que ele vai atender ali, às vezes, um público que ele não atende numa mesa sentada, ele atende numa poltrona, ali no atendimento mais intimista, né? Empoderado. Justamente, no qual ele pode ter ali a Um pessoa controle, se sentir, né? a pessoa se sentir, né, fora daquele ambiente muito sério, Pesado, né? Justo. Então, cada projeto com certeza a gente foca. Projetos da área da saúde, a gente tem sempre estar preocupado com a questão da Anvisa, né, os órgãos, a parte de questão, se o projeto, né, de regularização, de reforma, ampliação, questão Tamanho toda, de sala, né? questão processual da prefeitura, né? Então, o que a gente precisa mandar, isso é algo, principalmente projetos comerciais, a gente foca muito para evitar erros, né? Uhum. Evitar desgastes. Voltar processo. Justamente. Imagine um cliente te contratar e ele não poder executar, né? Olha a frustração. Tá com a data para inaugurar já e não pode. Justamente. E não poder inaugurar, né? Por causa de uma questão de norma que não foi prevista. Exatamente. Então, assim, nós profissionais temos que ter muito cuidado, né? Isso eu sempre tive, todos os projetos comerciais que nós fizemos, a gente tem muito cuidado de ir até a prefeitura, de buscar conhecimento, de verificar nas normas, né, nas regras, se está tudo ok, questão de CEMUR, né, a Centra, todos os órgãos que vão ser envolvidos, né, para justamente... Bombeiro também, Bombeiros, né? Para que justamente o projeto seja aprovado e o cliente esteja o resultado final, que é a execução. Exatamente. E o projeto do arquiteto, ele direciona todos os outros projetos, né? O do bombeiro. Justo. O bombeiro tem que adequar o do arquitetônico, os projetos complementares, né? Justo. E, por fim, a execução. Então, ele é o que está do início ao final direcionando a obra. Sim. E é o que fica impresso lá, né? Colado Justamente. na parede lá. Justamente, é isso aí. Pro pedreiro E ignorar. a gente indo mais aí, vamos entrar aí no condomínio de alto padrão, né? Qual que é uma dica que você deixaria para o corretor de imóveis aí que está procurando trabalhar, né, esse nicho, né? Quais são os pontos técnicos que ele tem de importância? Eu acho que a troca de ideia, provavelmente com o arquiteto, antes de vender o imóvel, para entender qual que é o conceito que ele usou, qual que é a dica que você deixaria para esse corretor aí que está procurando se especializar dentro do alto padrão? Olha, uma dica que eu daria é, assim, ele primeiro, antes de apresentar a residência, saber quais são os produtos, né? O que foi usado na residência, que é uma coisa que valoriza muito. Então, os clientes querem saber as marcas dos produtos, justamente por uma questão de qualidade, né? Primeiro entender, né, qual é o programa de necessidade da casa, quantos quartos ela tem, quantas suítes. No caso, hoje em dia, as suítes, a gente tem ali duas cubas, né, na suíte do casal, dois chuveiros. Ou seja, a gente trazer essa informação para o cliente de que as casas são mais personalizadas para que o cliente se sinta, né? E tirar essa ideia de que a casa possa atender que esteja bem focada para o cliente ali, verificar o que o cliente gosta, né? Para que ele já possa arrematar. Aqui o senhor pode fazer um churrasco, assim. As áreas mais importantes, né, para a pessoa. Ele conhecer quem é o comprador que ele tá levando numa residência de alto padrão, para que ele possa trazer, né, ênfase e já mais ou menos imaginar, né, olha, aqui o senhor trazer pode mais fazer... intimidade para a apresentação. Justamente, trazer mais intimidade, porque a pessoa se sente abraçada, né, e ela vai vendo, poxa, a gente sempre projeta aí casas que são de venda com um espaço que é um quarto de hóspede ou escritório removível, que às vezes se torna uma suíte. Isso é legal porque gera mais um quarto na casa. Principalmente casas, por exemplo, de 2 pavimentos, né? A gente sempre tenta fazer esse quarto extra embaixo, justamente porque a gente sabe que as pessoas envelhecem. Então, isso é uma tendência. Verdade.
que tem que ser pensada. Então, o corretor, ele pode sempre dar uma ênfase justamente nisso, né? Fazer com que a pessoa entenda que, olha, você vai conseguir usar essa casa durante muitos anos. Tem um quarto para receber os seus pais, né? Os seus sogros. Justamente. A própria arquitetura, né? Então, o estilo da casa. A gente falando de estilo, eu vejo muita gente falando, uma casa contemporânea, uma casa moderna. Como que o corretor que está começando agora consegue diferenciar qual que é a casa moderna, qual que é a arquitetura contemporânea? E você falou uma outra agora que você está se especializando nisso também. Como diferenciar uma casa assim, só olhando para ela? Bom, a gente tem os estilos, né? O corretor, ele tem que pelo menos saber um pouquinho Mínimo, o né? mínimo de estilo. Então, a gente Exato. tem, por exemplo, o estilo clássico. Se a casa for clássica, lá na Coville mesmo, né? Eu projetei uma casa de um cliente que é o estilo clássico. Ou seja, vai ter molduras. Então, O telhadinho mostrando. às vezes tem telhado aparente, às vezes a casa tem molduras, às vezes ela tem bolserri, que são aquelas molduras quadradas na parede. Ela tem um pouco de ferros, aqueles ferros retorcidos, né? Então, isso tudo trazem elementos clássicos, né? Até a própria vegetação. Então, buchinhos, pinheiros, isso tudo traz um estilo mais clássico. Se a casa tiver isso, ela vai trazer esse efeito. Uma casa mais moderna, quando a gente fala de modernismo, né? Então, a gente vai tratar ali mais ou menos que nem Le Corbusier, no caso, casas mais retas, lajes impermeabilizadas, grandes esquadrias, pilotis, né? Que são pilares redondos. Isso, assim, brises, né? Brises amadeirados, fachadas que abrem e fecham. Isso aí vai ter uma pegada mais moderna. Sim. Casas mais contemporâneas, elas já vão misturar um pouco mais do preto, né? O preto, branco, cinza. Então, o estilo, né, da construção vai mais ou menos mostrando. E aí, realmente, o corretor tem que ter, pelo menos ser amigo do arquiteto para poder... Exatamente. Você tem que ter o olhar clínico e buscar o conhecimento, né? Justo. Você que está acompanhando a gente até agora, você está adquirindo conhecimento aqui para você Justamente. conseguir atender o Eu seu tô pensando cliente. até em vender esse episódio. Eu vou postar. Vamos monetizar, né? Porque isso tudo na hora de você dialogar com o seu cliente, na hora de você ali ter o tete a tete, você mostra o seu respeito, mostra o seu posicionamento, né? Sim. Mostra ali que você é uma pessoa que está inteirada do mercado. Então é muito importante ter isso daí. Sim, Assim claro. como você estudou várias outras áreas, né? O corretor também tem que estudar. Exatamente, ele precisa Justo. estudar, né? Para conseguir atingir uma alta performance, né? Com certeza, todos nós, né? Sim. Qualquer ramo você realmente precisa estudar para você atender aí um público high-tech, né? Que a gente pode dizer. Eu iria falar que assim, você não deve parar o conhecimento, você propriamente falou já agora que apesar de toda essa bagagem, todo esse conhecimento, vai procurar uma nova especialização para se manter atualizada, para se manter dentro do mercado. Porque, na verdade, um agrega o outro. Sim. Tudo se complementa. Então, por exemplo, essa pós mesmo que eu fiz de edifícios inteligentes, que finalizou agora, terminei em dezembro, ela é muito mais para o ramo da engenharia do que para o ramo da arquitetura, mas tá relacionado. Tá ligado. Então, ali eu aprendi sobre conhecimento de patologia, automação, vários ramos que, quando eu estou nas minhas obras, eu observo. Hoje mesmo, eu acabei de chegar aqui na casa de uma cliente onde ela estava me mostrando uma rachadura do muro e ela queria que eu pudesse passar para ela uma informação. E aí eu conversei e falei, isso aqui provavelmente é disso, essa infiltração está vindo provavelmente disso. Ou seja, porque a gente vai adquirindo conhecimento. E isso é bom para o nosso cliente, é importante, né? E passar conhecimento é algo que, para mim, se eu sei, eu passo. Sim. Né? Eu não gosto de ficar guardando, não vou dar uma dica, não vou falar isso. Até toda sexta-feira a gente faz live no nosso Instagram, onde a gente sempre fala de um tema, passando conhecimento para as pessoas, para que elas possam saber dicas, o que funciona, o que não funciona, aquelas coisas que ninguém te fala que você vai fazer, você faz errado, porque ninguém te deu aquela dica, né? E quanto mais você ensina o seu cliente a comprar, né, mais ele vai te procurar para você ser a ferramenta dele. Justamente. Nós temos muitos clientes que são clientes recorrentes, né? Que são clientes que já fizeram um projeto, já fizeram outro. E isso é muito bacana. No fim, é onde a gente fica feliz, né? Tem um que é o Caio e a Roberta, né? Você fez do escritório e agora fez da casa deles, Justamente. Né? Graças a Deus, a gente tem
Tem muitos clientes que a gente tem muita recorrência, né? Que contratam a gente para fazer um comercial, um residencial, e indicam pro irmão, pro cunhado. E aí já era, né? Virou boca a boca e vai embora, né? Justo. A nossa É melhor profissão propaganda é assim. também. Mas assim, não é algo que a gente conquista aí em um mês, um Não, ano, né? São muitos Vão anos se 10 trabalhando. anos, né, de profissão. Justamente. Tem que Então, montar uma é- base forte, né? Não é da noite pro dia, viu? Batalhem bastante. E perseverança, né? Não Perseverança. desistir. Não pode desistir. Não pode. Legal. Tem mais alguma coisa, Jota? Eu, cara, gostei demais, né? Legal. Muito Foi bacana, massa. muito proveitoso. Acho que se tornou um conteúdo bem, bem bacana que vai conseguir dar norte para bastante gente. Né? E um prazer te receber aqui. Muito bacana. A gente relutou, marcou, desmarcou. Um não pôde, outro não pôde. Agenda Hoje, puxada, né? exatamente. Que bom, Hoje a gente conseguiu aí reunir com ela. Isso. E Larissa, deixa onde o pessoal pode lhe encontrar, né? Tanto para um cliente ou alguém que queira os seus conhecimentos, né? As suas redes sociais, né? Você falou de live, pode falar também, né? Inclusive para os arquitetos que assistirem, saberem que você faz essa live aí. Sim, sim. Hoje o nosso escritório fica aqui na Avenida dos Imigrantes, né? 4433. Ali ao ladinho do PlayGo. Tem o nome grandão dela. E as pessoas podem também nos encontrar nas redes sociais, né? O nosso Instagram, Larissa apareceu aí Pires. embaixo. Larissa Pires Arquitetura. A gente toda sexta-feira faz live, a gente passa conhecimento para os nossos clientes, para os nossos todo mundo que acompanha a gente. E a gente sempre responde também nas nossas mensagens. Legal. Muitas dúvidas de pessoas que mandam, pedindo sugestões. A gente é muito solícito e a ideia é realmente passar conhecimento, ajudar as pessoas. E quando as pessoas nos contratam, trazer, né? Esse know-how que a gente já tem, esse conhecimento, para que a gente possa fazer melhores projetos, melhores soluções. E é isso. Legal, Eu estou muito legal. feliz de estar aqui hoje nesse podcast. Bacana. Eu que gosto de falar bem pouquinho, quem me conhece. Não, e assim, Larissa, sempre que você for buscar algo novo pra gente, pode vir aqui, vamos conversar sobre isso. A gente Conversa até estuda um pouquinho, né, específico, Vinícius, pra pra falar. saber o que perguntar, né? Como perguntar, isso aí Exatamente. é Por exemplo, bacana. essa questão do estilo da casa, legal, porque pra mim era só o clássico e o moderno, né? Agora eu sei o que é o contemporâneo, sei dividir um pouco, porque a gente se confunde muito com o clássico e o moderno. Às vezes eles estão juntinhos, existe né? o estilo minimalista também. Existem muitos estilos, Exatamente. né? Não são só um ou dois. Tem várias. Tem pessoas que são mais Art Nouveau. Enfim, se você for ali para Barcelona, você vai encontrar ali o Gaudí, que trabalha arquiteturas que ele mistura, né, elementos da Art Nouveau, Art Deco. Enfim, existe muita coisa mesmo. Eita. Então, você que não sabe o nome que ela falou agora, vai pra internet ou Google, procura Pergunta saber, na live dela. que é importante, é verdade. Ou sexta-feira na live dela acompanha, que você vai estar ali podendo perguntar ao vivo ali e ela já no tete pra vocês. É isso aí. Legal. Muito obrigado, E a gente Larissa. queria encerrar falando dos nossos apoiadores aqui, né? A Remax Engimob, imobiliária aí que mais cresce no mundo. A agência Conectar, que faz isso tudo acontecer, né? Que é a nossa agência de marketing. O Engimob Podcast. E eu sou o Vinícius Ramos. Os nossos contatos vai estar aí no Instagram. Segue a gente lá também. E o Jota. E o Jota. Pronto. Falou tudo, Vinícius. Larissa, obrigado. Muito obrigado, Valeu. muito obrigado. Valeu, Boa gente. noite, boa Até noite. mais. Tchau, tchau.